A partir de hoje, você vai se acostumar com a presença e a opinião do mago Paulo Coelho. Autor de 2 best-sellers, O Alquimista e Diário de um Mago, Paulo Coelho vai percorrer com você os caminhos do esotérico e do fantástico, com a sensibilidade que mostrou ao percorrer o caminho que mudou sua vida, a Estrada de Santiago. O demônio é uma palavra que ao mesmo tempo fascina e aterroriza, mas fascina também. Será que o demônio existe? O demônio é uma coisa muito presente em todas as culturas. Você encontra essa ideia de um mal absoluto em qualquer civilização da face da Terra, independente dessas civilizações se comunicarem entre si. Evidente que em civilizações onde existem muitos deuses, né, as civilizações politeístas, ele é uma força tão forte, feito Deus bom. Eu sou monoteísta. Então, para mim, o demônio é um dos braços de Deus. É o braço que nos ensina. Mas é um braço muito inteligente, evidentemente, porque ele nos ensina na medida em que a gente seja capaz de aprender. Ele sempre foi, em muitas culturas, aquele que era o intermediário entre o homem e Deus. Em certas tradições, cada pessoa tem um demônio pessoal, e é esse demônio que vai fazer, que vai realizar, vamos dizer assim, o contato dessa pessoa com as forças mágicas desse mundo. Eu estava andando na praia outro dia, e de repente eu vi uma imagem do demônio muito curiosa que eu gostaria de contar aqui para vocês. Tinha uma máquina que estava limpando a areia, e não sei se vocês já viram, mas tem uma máquina que ela vai limpando a areia, tirando todas, enfim, toda a sujeira, e a areia vai ficando limpinha e vai ficando retinha, porque a máquina vai alisando também a areia. E estava lá o sujeito dirigindo aquela máquina, e atrás de umas crianças todas animadas, pisando naquela areia quase virgem, retinha, deixada pela máquina. Aí, de repente, o homem da máquina se virou, levantou e disse assim: ô criança, não pode pisar nessa areia aí, não. E as crianças ficaram assustadíssimas e saíram correndo. Ora, bolas, para mim isso é a melhor imagem do demônio que eu vi recentemente, sendo representado pelo sujeito. Por quê? Porque ele estava fazendo uma coisa necessária. Mas ele não tem o poder de dizer que as crianças não pisem ali. O poder do demônio sempre é o poder que você coloca nele. Ora, o sujeito não ia bater na praia pública. As crianças estão pisando na areia e tem todo o direito de pisar na areia e ninguém pode impedir ninguém de pisar na areia. Mas como o sujeito se arvorou de uma autoridade, e as crianças concederam essa autoridade para ele, o que ele estava fazendo de bem, ele terminou fazendo de mal, ou seja, limpando a areia para nada. Eu acho que se a gente vê o demônio dessa maneira, sabendo que ele pode ser útil, mas ele não tem o poder, a não ser que a gente atribua esse poder a ele, a gente vai trabalhar esse demônio. Comentários, a opinião, a música e a performance de gente muito importante. Gente polêmica, de sucesso, que tem o que dizer. Próprias fraquezas. É preciso entender muito claramente que quando você está buscando alguma coisa, na verdade você não está fugindo de outra. Uma das coisas que as pessoas procuram mais fugir quando elas tentam encontrar Deus é da solidão. E é preciso ficar bem claro que ninguém vai encontrar Deus fora dos outros. Evidentemente que nós vemos santos que foram para o deserto, pessoas que partiram para uma vida monástica, mas todas essas pessoas só partiram para essa vida depois de elas conhecerem o mundo, porque é no mundo, é nas outras pessoas que está a mão de Deus, que Deus escreve. São Francisco de Assis, por exemplo, ou Santa Teresa d'Ávila, eram pessoas que primeiro conheceram bem o reino desse mundo, para depois partir para a sua busca espiritual. Então, é sempre muito importante deixar claro que se você se furtar de se encontrar com seu próximo, e nisso eu falo o amor, eu falo buscar uma companhia, eu falo você tentar encontrar alguém, você está perdendo o que há de mais importante dentro de você, e ao perder isso, realmente a tua busca espiritual passa a ser simplesmente uma fuga. Não tenha medo, todo mundo está querendo conhecer todo mundo precisa falar com todo mundo. E você tem que partir do princípio de que os sinais que Deus vai te dar
para encontrar o caminho até ele está nos outros. Existe um grande preconceito, por exemplo, de coisas feitas single bar. As pessoas têm vergonha de amar depois dos 50, depois dos 60. E eu acho que é através do amor que as pessoas, ou do amor nas pessoas pelas outras, é que elas vão poder amar a Deus. Muda dizer, se você quiser falar do lucro, primeiro seja rico. E ele tem toda a razão. Você só pode falar de uma coisa se você tem essa coisa. Você não pode falar com aquela sensação do recalque daquilo que você não tem. Da mesma maneira, se você quiser falar do amor, primeiro esteja disposto a ele. Primeiro esteja disposto a amar teu próximo, porque Deus está no teu próximo. Se entregue, corra os riscos de se decepcionar e você vai ver que está todo mundo procurando todo mundo. O que a gente tem de definitivo mesmo é a nossa capacidade de escolher. É em cima daquilo que a gente escolher que a gente vai construir nossa vida. É evidente que no final desse milênio, no final dessa década, grandes transformações vão ocorrer no homem. Uma delas é o renascer dos poderes adormecidos, o renascer daquela simplicidade que a gente tinha também no começo do mundo, porque os extremos se encontram. Entre esses poderes está a sincronicidade, a tua capacidade de atrair para você tanto o bem feito o mal e fazer com que tudo ocorra ali, naquele momento em que você está vivendo o aqui e o agora. A sincronicidade todos nós já experimentamos de alguma maneira, evidentemente pelo percurso da minha vida, eu já experimentei em 1000 outros planos, mas eu gostaria de citar um exemplo que podia ter ocorrido com qualquer um e que cabe a mim escolher se foi uma coincidência ou se foi uma sincronicidade, né? Eu estava agora na Espanha, fui para a França, dirigi uns 1000 quilômetros para chegar à França. Quando eu estava na Espanha, eu queria muito me encontrar com o Wagner Tiso, que estava lá fazendo um trabalho, realizando um trabalho, mas a gente sempre se falava pelo telefone e eu não conseguia falar com o Wagner Tiso. E fui para a França realizar um caminho sagrado, fiz lá a minha peregrinação. No meio desse caminho eu precisava voltar um dia para a Espanha. Peguei o carro, dirigi durante uns 700 quilômetros, parei para tomar um café num botequim de estrada, exatamente naqueles botequins que você para assim no meio da estrada. Quando eu entrei nesse café, quem eu encontro? Encontro a pessoa que eu estava doida para encontrar. O Wagner Tiso também parado no meio da estrada, tomando um cafezinho. Ou seja, aquilo que a gente não conseguiu fazer em Madrid, a gente foi fazer no meio de uma autoestrada no interior da Espanha. Como que você pode interpretar isso? Eu sempre prefiro ver sobre a ótica da magia, sobre a ótica do milagre. Senão você está simplificando muito a tua maneira de ver o mundo e você, na verdade, não está sendo simples no teu coração, você está sendo simplório na tua maneira de encarar a tua própria vida. Às vezes, a busca espiritual, ela serve como pretexto para a gente mascarar as nossas próprias fraquezas. É preciso entender muito claramente que quando você está buscando alguma coisa, na verdade você não está fugindo de outra. Uma das coisas que as pessoas procuram mais fugir quando elas tentam encontrar Deus é da solidão. E é preciso ficar bem claro que ninguém vai encontrar Deus fora dos outros. Evidentemente que nós vemos santos que foram para o deserto, pessoas que partiram para uma vida monástica, mas todas essas pessoas só partiram para essa vida depois de elas conhecerem o mundo, porque é no mundo, é nas outras pessoas que está a mão de Deus, que Deus escreve. São Francisco de Assis, por exemplo, ou Santa Teresa d'Ávila, eram pessoas que primeiro conheceram bem o reino desse mundo, para depois partir para a sua busca espiritual. Então, é sempre muito importante deixar claro que se você se furtar de se encontrar com seu próximo, e nisso eu falo amor, eu falo buscar uma companhia, eu falo você tentar encontrar alguém, você está perdendo o que há de mais importante dentro de você, e ao perder isso, realmente a tua busca espiritual passa a ser simplesmente uma fuga. Não tenha medo, todo mundo está querendo conhecer todo mundo precisa falar com todo mundo. E você tem que partir do princípio de que os sinais que Deus vai te dar para encontrar o caminho até Ele está nos outros.
Existe um grande preconceito, por exemplo, de coisas feitas single bar. As pessoas têm vergonha de amar depois dos 50, depois dos 60. E eu acho que é através do amor que as pessoas, ou do amor nas pessoas pelas outras, é que elas vão poder amar a Deus. Buda dizia, se você quiser falar do lucro, primeiro seja rico. E ele tem toda a razão. Você só pode falar de uma coisa se você tem essa coisa. Você não pode falar com aquela sensação do recalque daquilo que você não tem. Da mesma maneira, se você quiser falar do amor, primeiro esteja disposto a ele. Primeiro esteja disposto a amar teu próximo, porque Deus está no teu próximo.